Fala, turma, voltamos, bloco 2 da nossa aula. Nesse bloco, a gente vai falar, sobre o objeto do direito coletivo, as espécies de direitos coletivos e dar início ao estudo da Lei de Ação Civil Pública. A gente vai continuar na próxima aula. Tá? Vamos falar de objeto do direito coletivo. A gente sabe que existe um gênero, que são os direitos coletivos em sentido amplo, e que esse gênero comporta 3 espécies. Os direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito, que a doutrina também chama de direitos coletivos propriamente ditos, ou então aparece apenas a expressão direitos coletivos. E, por fim, os direitos individuais homogêneos. O conceito, pessoal, de cada espécie está lá no artigo 84 do CDC, e a redação desse dispositivo também foi reproduzida em outros diplomas legais, mas está ali a base dessa conceituação. E a gente pode observar, ao ler o dispositivo, que o legislador utilizou 2 dimensões de critérios. Um critério de dimensão objetiva, ligado ao objeto do direito, e outro de dimensão subjetiva, relacionado aos titulares, aos sujeitos do direito. Com base nessas 2 dimensões, há 3 subcritérios. O primeiro está ligado à indivisibilidade ou não, divisibilidade ou indivisibilidade do objeto. O outro está ligado ao chamado fator de agregação. O que liga os sujeitos? Uma relação jurídica ou uma situação de fato? E, por fim, o que se analisa para diferenciar as espécies? A determinabilidade ou indeterminabilidade dos sujeitos. Então, partindo desses 3 critérios e da dimensão objetiva e subjetiva, o legislador diferenciou as espécies. Eu vou trazer para vocês na tela uma tabela comparativa, a gente vai estudando cada conceito e eu vou trazendo exemplos para a gente contextualizar. E vale lembrar, pessoal, o que eu falei no bloco anterior em relação à acumulação de pedidos. Na mesma ação, a gente pode acumular pedidos de tutela em relação a mais de um direito coletivo. Acumular direito difuso, direito homogêneo, tudo na mesma ação, vamos privilegiar a economia processual, como eu também destaquei no bloco 1. Vejam só, direitos difusos. A gente está diante de direitos transindividuais, certo? Cujo objeto é indivisível e cujos titulares, que são indeterminados ou indetermináveis, estão ligados por uma situação de fato. Qual o principal exemplo de direito difuso? Meio ambiente. A gente está aqui diante de um objeto indivisível, as pessoas estão ligadas por uma situação de fato, ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E os sujeitos são indeterminados. Todos da coletividade são, ao mesmo tempo, cada um tem direito ao meio ambiente e todos têm direito ao mesmo tempo. Todo mundo é titular do direito ao meio ambiente. Então, imagine que uma indústria está poluindo, está emitindo gases poluentes e está prejudicando toda a coletividade. A gente não tem como identificar todos os titulares deste direito, o objeto é indivisível e há uma situação de fato ali, a poluição que está ligando todos esses titulares. Vamos estudar os direitos coletivos, coletivos em sentido estrito, propriamente coletivos. O objeto também é indivisível, tá? Mas as pessoas aqui estão ligadas não por uma situação de fato, mas por uma relação jurídica. Então, eles estão ligados ali entre si ou com a parte contrária, por uma relação jurídica. Os sujeitos são indeterminados, porém, a gente pode determinar, eles são determináveis. Vamos analisar o grupo, a categoria ou a classe. Então, se a gente falar da relação entre sindicalizados e sindicato, nós estamos tratando de uma categoria de pessoas ligadas por uma relação jurídica, embora o objeto também seja indivisível. Eles vão pleitear ali a melhoria da categoria em determinado aspecto. Objeto indivisível, há uma relação jurídica que liga aquelas partes e os sujeitos podem ser determinados. Eu vou olhar quem são sindicalizados. Perfeito? Direitos individuais homogêneos. Primeira diferença entre as outras 2 espécies. O objeto aqui é divisível. Há uma origem comum, seja fática, seja jurídica, existe uma situação que liga aqueles titulares, que são determináveis. Tá? Então, determinabilidade dos titulares marca os direitos individuais homogêneos. Recomenda-se, todavia, o tratamento em conjunto.
Então, aqui a gente está vendo direitos individuais, mas que devem ser, na verdade, podem ser, recomenda-se que eles sejam tratados em conjunto para uma tutela efetiva, para uma melhor tutela, e até mesmo para a economia processual, como a gente falou. Né? Se a gente trata desses direitos numa mesma ação, a gente evita a multiplicidade de ações individuais, evita encher o judiciário de demandas. Então, voltando aqui. Qual seria um exemplo de direito individual homogêneo? Imagine que aquela mesma indústria poluente que eu citei no início está ali poluindo a região e os moradores do entorno da indústria, né, a circunscrição ali toda, vizinha, se prejudicou porque adquiriu uma doença, um problema pulmonar em razão da poluição. Diversos deles tiveram um problema de incapacidade laborativa. Então, seu João, José, Francisco e Rinério, Leonardo, tiveram problemas pulmonares e não podem gravar aula no Revisão PGE. Cada um pode entrar com ação individual, vocês compreendem? Pleiteando, cada um na sua esfera ali, o ressarcimento dos prejuízos. Então, se Leonardo passou 60 dias sem trabalhar, Francisco passou 30, a gente consegue determinar cada sujeito prejudicado e as situações individuais, né? Então, veja que a mesma situação pode ter diante ali o direito difuso, o direito ao meio ambiente e o direito de cada pessoa à saúde, né? A capacidade laborativa que foi prejudicada. Essas pessoas elas podem entrar com ações individuais. Mas recomenda-se que entre com ação coletiva para que seja determinada a obrigação de fazer em relação àquela indústria, olha, para de poluir, passa a cumprir as normas ambientais. Quando sai a sentença coletiva, individualmente, Francisco, René e Leonardo vão executar, porque em relação a cada um deles houve uma distinção. Né? A gente consegue quantificar o dano ali de cada um. Esses são os direitos individuais homogêneos. E é importante diferenciar dessa forma, por quê? Se a gente observar, os direitos difusos e os coletivos em sentido estrito, os objetos são indivisíveis. Então, eles são direitos materialmente, essencialmente coletivos. Há uma transindividualidade real, diz a doutrina. Em relação aos individuais homogêneos, não. Há uma transindividualidade formal. Eles são acidentalmente coletivos. Por quê? Eles não deixam de ser direitos individuais. Só que o que se recomenda é o tratamento em conjunto. O STJ, inclusive, entende que em relação aos direitos individuais homogêneos, não cabe a remessa necessária prevista lá na Lei de Ação Popular. E eu vou colocar o julgado aqui na tela para vocês, para a gente analisar. Vejam só, lembram que na Lei de Ação Popular, artigo 19, há a previsão do chamado reexame necessário invertido. Invertido porque aqui ele está beneficiando a coletividade. O artigo 19 diz o seguinte, que se a ação popular for julgada improcedente ou se for extinta por carência da ação, aquela decisão está sujeita ao duplo grau. E diz o STJ ainda esse recurso especial 1.374.232 do Espírito Santo. A terceira turma fala o seguinte, este reexame necessário, o objetivo dele é a precaução com litígios que envolvam bens jurídicos relevantes, de forma que o ordenamento impõe, né, o duplo grau, independentemente da vontade das partes. Só que, como eu disse, os direitos individuais homogêneos continuam individuais. A coletivização deles tem um sentido instrumental, permitir uma tutela mais efetiva em juízo, diz aí o STJ. Então, não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no 19 da Lei de Ação Popular. Lembrem, isso aqui já foi cobrado em prova, inclusive pela banca CESP. Não se admite a remessa necessária, no caso prevista na Lei de Ação Popular, no caso de direitos individuais homogêneos, porque são direitos acidentalmente coletivos. Perfeito? Isso pode ser cobrado, inclusive, em prova subjetiva, então prestem atenção. Pessoal, qual é o conceito de ação coletiva? Porque a gente está falando aqui de ação coletiva, como é que eu diferencio uma ação coletiva de uma ação civil pública? Entende-se que a ação coletiva é um conceito amplo. É o conjunto de ações que tutela esses direitos coletivos, individuais homogêneos, difusos. Então, a ação coletiva em sentido amplo tem diversas espécies.
as ações civis públicas em geral, né, que também são conhecidas como ações coletivas em sentido estrito, ação popular, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção coletivo, todas essas espécies são espécies de ações coletivas, tá? Então, diferencia. Quando a gente está falando de ação coletiva, a gente está falando todo, nesse conjunto de ações que visa tutelar os direitos coletivos. E hoje a gente vai estudar a primeira espécie, né, iniciar esse estudo, que é a Lei de Ação Civil Pública. Lei 7347 de 58. Vejam só. A primeira coisa importante é identificar para que serve a ação civil pública. Essa lei, ela regulamenta as ações de responsabilização por danos, seja morais, seja materiais, causados ao rol de bem jurídico que está ali previsto no artigo 1º. Né? Como a gente sabe, é uma ação que pode tutelar diversos outros direitos, né? Não só os previstos ali, mas há um rol no artigo 1º. A gente vai verificar daqui a pouco. Quando a gente lê o nome ação de responsabilidade por danos, na nossa cabeça vem o provimento condenatório, né? Mas vocês têm que afastar isso da mente, porque cabe qualquer tipo de tutela aqui, ressarcitória, obrigação de fazer, de não fazer, tutela inibitória, né, para prevenir um dano, bem como acumulação de pedidos. A gente sempre está falando de acumulação e, de fato, isso é possível, né, na ação civil pública. Eu vou, inclusive, trazer para vocês a jurisprudência do STJ. Temos uma súmula importantíssima e também bastante explorada em prova, que diz respeito ao dano ambiental. Né? Quanto ao dano ambiental, diz o STJ, é admitida a condenação do réu, a obrigação de fazer ou de não fazer, cumulada com a de indenizar. Então, eu tenho uma ação civil pública buscando a reparação do dano ambiental, eu posso acumular nessa ação diversos pedidos. O que é que diz a Corte? Que a Lei 7347 de 85 permite a acumulação das condenações nessas várias espécies de obrigações, indenização pecuniária e sede de ação civil pública. Vocês lembram do princípio ambiental da reparação integral? Então, um dano ambiental tem que ser integralmente reparado, por isso que eu posso acumular na mesma demanda diversas espécies de provimentos. Rol dos direitos que podem ser tutelados via ação civil pública. Como eu falei, a gente tem outros direitos em diversas leis, né, que compõem o microsistema. Temos direitos ali na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no próprio CDC, mas a gente vai estudar de forma específica o rol da Lei de Ação Civil Pública para entender também no futuro, né, daqui no finalzinho da aula, as vedações que a lei traz. Então, vamos voltar aqui para estudar esse rol. Mais uma vez, rol exemplificativo. Meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, qualquer outro direito, interesse difuso ou coletivo, veja a amplitude da tutela coletiva, infração à ordem econômica, ordem urbanística, honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, e o patrimônio público ou social. Vejam só, vimos aí o rol exemplificativo de direitos que podem ser tutelados via ação civil pública, vimos que nós podemos fazer pedidos diversos, né? Pedido condenatório, pedido declaratório. Em relação ao pedido, tem algumas especificidades. Exemplo, pode existir controle de constitucionalidade em ação civil pública? Eu posso pedir que o judiciário declare inconstitucional uma norma com a ação civil pública? O que é que nos diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Calma. A ação civil pública não pode fazer, às vezes, de ação direta de inconstitucionalidade. Não pode se usurpar a competência do Supremo, certo? Então, não pode haver pedido no sentido de declaração de inconstitucionalidade. Não pode ser o pedido principal da ação civil pública. A inconstitucionalidade pode ser a causa de pedir. Então, pode haver um controle difuso, né? O juiz pode analisar o pedido de declaração de inconstitucionalidade como um pedido incidental, como uma questão pré-judicial. Vou trazer aqui para vocês o próprio julgado do Supremo. Vejam só, o Supremo tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de um ato normativo na ACP
desde que incidenter tanto. Veda-se o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes. Olha só, não pode fazer às vezes de ADI, declarar a inconstitucionalidade e emitir efeitos para todos, erga omnes. O pedido de declaração de inconstitucionalidade é meramente incidental, constituindo-se verdadeira causa de pedir. Como eu falei ali, a arguição como questão prejudicial pode ter controle difuso, efeitos interpartes. Portanto, perfeito? Banca CESP explorou recentemente na prova da PGM de uma pessoa, tá? E em tantas outras oportunidades. Mas na mesma questão, explorou 2 pontos. Uma vedação, que a gente vai estudar daqui a pouco, e essa situação de pedido de declaração de constitucionalidade em âmbito de ação civil pública. Memorizou? A gente não pode trazer como pedido principal. Pode trazer como causa de pedir. Então, eu estou pedindo determinada coisa porque eu entendo que esta lei é inconstitucional. O juiz pode conceder aquele pedido com base no entendimento dele de que sim, é inconstitucional. Ele não pode declarar a norma inconstitucional dando efeitos erga omnes. Perfeito? Vamos lá. Outro ponto em relação ao pedido da ação civil pública. Dano moral coletivo. É possível, o judiciário pode determinar a condenação e dano moral coletivo. Primeiro, o que é dano moral coletivo? Né? A gente fala tanto sobre isso, se vier na tua prova para conceituar, examinador de prova oral pergunta. Dano moral coletivo é a injusta lesão à coletividade. Então, você está violando valores coletivos. E a jurisprudência diz o seguinte, que isso independe de abalo psíquico individualmente considerado, né? Independe de dor, é diferente do dano moral individual. Então, uma injusta lesão à esfera coletiva pode gerar a condenação e dano moral coletivo. Só que a jurisprudência não concordava muito com isso, pelo menos a primeira turma do STJ. Né? Então, no primeiro momento, a primeira turma do STJ dizia o seguinte, dano moral depende de uma pessoa individualizada. Depende necessariamente da existência de uma pessoa, não pode ter caráter de transindividualidade. Passado o tempo, né, esse entendimento foi avançando no âmbito da corte, segunda e terceira turma entendiam de forma contrária, e em 2017, a Corte Especial do STJ afirmou em embargo de divergência o entendimento no sentido de que sim, cabe em sede de ação civil pública a condenação em dano moral coletivo. Exemplo clássico, direitos dos consumidores, né, publicidade enganosa, tutela do meio ambiente, é possível sim essa condenação indenização por dano moral coletivo em sede de ação civil pública. Ponto importantíssimo sobre o tema e ainda relacionado a pedido. Judicialização de políticas públicas. Isso aqui com certeza está na tua prova, meu caro procurador, minha procuradora. O que é política pública? Né, primeiramente, eu gosto muito de conceituar as coisas porque eu já visualizo pergunta de prova subjetiva e pergunta de prova oral. Política pública é um conjunto tanto de normas, então aqui a gente está falando do Poder Legislativo, quanto de atos, Poder Executivo, e decisões também, Poder Judiciário, por meio das quais é possível implementar os fins do Estado. Né? Então, através da política pública, que configura prestações positivas por parte do Estado, eu consigo implementar os objetivos fundamentais que a Constituição prevê. Então, é por meio de política pública que eu vou implementar os fundamentos lá do artigo 3º da Constituição Federal. Vamos falar, então, de mínima existencial e reserva do possível, para a gente juntar isso aqui tudo e ver o que é que pode pedir em ação civil pública. O que é mínima existencial? Há uma relação com a dignidade da pessoa humana. Existe um mínimo para que a pessoa seja considerada, não seja considerada indigna. Saúde, educação, saneamento básico, o indivíduo precisa desse mínimo, certo? O Estado precisa garantir esse mínimo ao cidadão. E a reserva do possível? Está ligada a limitações, sejam fáticas, sejam jurídicas, que impedem que o poder público implemente políticas públicas. Lembrando que há a reserva do financeiramente possível, certo? Então, pode haver limitações orçamentárias também que impeçam que o poder público efetive determinados direitos fundamentais. A administração pública ela pode se valer da reserva do possível, pode dizer assim, olha, eu estou justificando aqui a ausência da implementação dessa política pública
em razão da reserva do possível? Sim, é possível, desde que justificadamente haja uma impossibilidade fática ou jurídica e desde que o direito ali não esteja relacionado a esse mínimo existencial. Vou colocar para vocês na tela uma questão da banca VUNESP. Vejam lá, ó, a administração pública pode sim se valer da teoria, desde que esteja diante de uma impossibilidade fática ou jurídica, incluindo-se orçamentária, e o direito não seja considerado parte do mínimo existencial. Vamos lá para a prova VUNESP. Sobre a chamada doutrina da reserva do possível, é correto afirmar, com base na legislação nacional, que consiste em defesa subsidiária do poder público contra ações movidas por descumprimento de direitos fundamentais previstos na Constituição, que demandem para sua plena eficácia prestações positivas por parte do Estado, quando o seu descumprimento se dê por motivo de, atenção, demonstrada e justificada escassez de recursos. A gente viu que existe sim a doutrina da reserva do financeiramente possível. Eu não estou diante de direito que está relacionado ao mínimo existencial. Eu não tenho condições, eu, Estado, de implementar. Eu não tenho reserva orçamentária para implementar. Eu tenho como justificar isso. Eu posso alegar a reserva do possível. Ocorre que a administração já foi compelida em diversas oportunidades pelos tribunais superiores a realizar, implementar determinadas políticas públicas. Eu trouxe alguns exemplos. Vejam só. A administração, os entes já foram compelidos a realizar obras de acessibilidade em prédios públicos, obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, manter quantidade mínima de medicamento em estoque. Aqui a gente está vendo o mínimo, o mínimo existencial relacionado. Reformar cadeias públicas, construir novas unidades prisionais, suprir carência de professores em unidades de ensino público. O direito de educação faz parte do mínimo existencial. Assegurar vagas em creches e pré-escolas da rede pública para crianças até determinada idade. Então, em diversas hipóteses, situações, melhor dizendo, o poder público não pôde alegar a reserva do possível e foi, sim, compelido pelo Poder Judiciário, sem que isso configure ofensa à separação dos poderes. Está aí a chamada judicialização de políticas públicas. O Judiciário determinando ao Poder Executivo a implementação de alguma política pública relacionada aos direitos mínimos, ao mínimo existencial. Perfeito? Em relação ao pedido, a gente vai além para tratar das vedações. A Lei de Ação Civil Pública prevê no artigo 1º, parágrafo único, determinado rol de postulações que são vedadas em âmbito de ACP. Vamos lá. E vejam só, uma observação interessante. Esse dispositivo foi incluído pela medida provisória 2180/35 de 2001. Isso porque visava-se que o poder público, que se diminuísse demandas em que o poder público era réu, em várias ações. Antes dessa alteração legislativa, os tribunais superiores já estavam afastando, por exemplo, postulações envolvendo tributos, que está ali o primeiro tópicozinho do rol. Então, a jurisprudência já vinha entendendo dessa forma e houve a consagração desse entendimento jurisprudencial pelo legislador. Não cabe em ação civil pública postulações que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, espécie de tributo, FGTS, Fundo de Garantia do Trabalhador, outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Eu vou continuar no slide da tela, com o slide na tela, para dizer o seguinte. Vejam só, tributos, contribuições previdenciárias, FGTS, outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Existem situações já admitidas pela jurisprudência que podem ter relação com esse rol aí de vedações e o candidato se confundir na hora da prova. Então, vamos entender os julgados dos tribunais superiores. Primeira coisa, já foi permitido, numa situação que, embora envolvesse questão tributária, o agente fosse condenado por improbidade administrativa. Então, a gente sabe que existe ação civil pública por improbidade administrativa.
Nessa ação foi admitida a condenação do agente público porque ele cobrou uma taxa por valor superior ao custo do serviço. Taxa é tributo. Há vedação na lei em relação a tributo. O que aqui foi permitido? A gente está tratando de uma condenação por improbidade. A causa de pedir envolvia questão tributária, não era o pedido. Decidiu assim o STJ. A Corte também entendeu possível pedir em ação civil pública a anulação de acordo de concessão de benefício fiscal tributário que lesava o patrimônio público. A exemplo aí desse termo de acordo de regime especial, TARI. Envolve questão tributária, mas aqui a gente está tratando da anulação de um acordo que lesou o patrimônio. A causa de pedir é relacionada ao tributo, o pedido não. Discriminação da COSIP, contribuição de iluminação pública, que também é tributo nas contas de energia elétrica. A obrigação aqui é de fazer. Está pedindo à concessionária que discrimine a COSIP na conta, certo? Então, envolve questão tributária, mas o pedido aqui não é relacionado a direito tributário. Pretensão relativa a benefício previdenciário, cuidado! Contribuição previdenciária é tributo, não pode haver pedido relacionado à contribuição previdenciária. Mas benefício previdenciário, uma pretensão relacionada ao benefício previdenciário, pode ser veiculada em ACP. Outra situação, análise da legalidade da cobrança de tarifas, preços públicos, como as cobradas pelas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Tarifa não é tributo, não é contribuição, envolve ali relação de consumo, também já foi admitido pela jurisprudência. Muita atenção, a gente vai finalizar a aula falando desse ponto. Tese de repercussão geral fixada pelo Supremo, tema 850. O MP, Ministério Público, tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. Professora, acabei de ver a redação relacionada ao FGTS. O Supremo está indo contra a lei? Não, meus caros. A lei, quando vedou pretensão relacionada ao FGTS, objetivou evitar que essas ações coletivas sejam vulgarizadas, que as pessoas manejem ações coletivas para movimentar contas fundiárias, por exemplo. Então, que utilize a ação coletiva com interesse individual. Quando há direitos sociais envolvidos, embora ligados ao FGTS, mas que tem uma dimensão coletiva, e a ação busca proteger isso, aí sim é permitido. Então, o Ministério Público pode propor ação civil pública para pleitear direitos sociais relacionados ao FGTS. Então, você viu aí que a gente tem sim um rol de vedações previstas na lei, mas a gente tem que conhecer a jurisprudência dos tribunais superiores relacionada a algumas situações admitidas, mas que você vê que, na verdade, não é o pedido que está relacionado ali, aquele rol. É a causa de pedir, tá certo? Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido didático, tenha sido leve para vocês. Na próxima aula, a gente dá continuidade ao estudo da ação civil pública. E aqui eu deixo para vocês um grande abraço. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, tá certo? Fiquem com Deus. Um grande abraço.